estimado Padre Miguel, nosso vigário paroquial, estimado diácono Adonis, que também nos visita e representa aqui hoje os nossos diáconos, os sacerdotes da nossa forania, que hoje iniciaram já o seu retiro espiritual, o retiro do clero, que nós iremos então começar a participar amanhã, devido à festividade de hoje. Queridos irmãos que nos acompanham pela transmissão desta Santa Missa através das redes sociais da nossa paróquia, Irmandade de São João, coroinhas, cerimoniários, seminaristas, enfim, todo o povo de Deus que se faz presente em mais esta celebração deste dia, encerrando este dia 24 de junho, dia em que toda a igreja celebra a solenidade da Natividade de São João Batista. Alguns santos na igreja são celebrados apenas em alguns lugares, outros são apenas celebrados como uma memória, às vezes até uma memória facultativa, ou seja, que pode ser celebrada ou não. Já São João Batista é celebrado no maior grau da liturgia da igreja, que é o grau de solenidade, como o domingo. Por isso hoje toda a igreja no mundo inteiro celebra a solenidade da natividade, ou seja, do nascimento de São João Batista. Na igreja nós celebramos apenas 3 nascimentos: o nascimento de Jesus no Natal, 25 de dezembro, o Natal de Nossa Senhora, o nascimento de Nossa Senhora, a natividade de Nossa Senhora, no dia 8 de setembro, e hoje o Natal de São João Batista, a natividade, o nascimento de São João Batista. Portanto, como o próprio Jesus afirmou, dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. E João Batista então é celebrado o seu nascimento, justamente porque o seu nascimento foi importantíssimo, porque o seu nascimento se deu em vista da vinda de Jesus. Assim como o nascimento de Maria esteve voltada para o Cristo, pois aquela que foi concebida sem pecado, nasceu em vista dos méritos de Cristo, foi preservada do pecado em vista dos méritos de Cristo, a fim de que o Cristo pudesse se fazer homem e habitar no meio de nós. Assim João Batista nasceu do ventre de Isabel, que já era de idade avançada, por isso aqui já o sinal da graça e da manifestação de Deus, que escolhe esse menino, esse bendito menino do ventre de Isabel, para ser o precursor, ou seja, o que vem antes do curso de Jesus, do percurso, do itinerário, da caminhada, do ministério de Jesus neste mundo. Por isso ele é o precursor, o que vem antes. E vem antes justamente para preparar o caminho para que o Senhor possa alcançar a todas as almas, para que o Senhor possa converter a todos, para que todos sejam transformados pela palavra, pelo ensinamento do Senhor. E por isso São João Batista vem antes, para que o povo se prepare para acolher a salvação que virá por meio de Jesus Cristo. E por isso ele pregava a conversão, a transformação da mentalidade, pois a palavra conversão significa justamente mudança de mentalidade. João Batista vem mudar a mentalidade de um povo que esperava um Messias triunfalista, de um povo que inclusive adotava os seus messias, de acordo como um líder ia se destacando no meio deles, eles iam aclamando aquele líder como Messias, como Salvador, a ponto de terem, como ouvimos na primeira leitura, de terem também desejado proclamar o próprio João Batista como Messias, o próprio João Batista como Salvador, devido à sua pregação. E João Batista diz: não, eu não sou aquele que vós pensais que eu seja, eu não
não posso sequer desamarrar as sandálias, a correia das sandálias dos seus pés. Não sou digno de desamarrar sequer a correia de suas sandálias. Eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Eu não sou o Messias, eu não sou a palavra que se fez carne e habitou entre vós. Eu não sou a palavra, eu sou apenas uma voz. A voz que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai, portanto convertei-vos, endireitai suas veredas, endireitai aquilo que está torto. E João Batista não fez outra coisa senão endireitar, ou pregar ao menos, para que endireitássemos os caminhos para que o Senhor pudesse chegar. Endireitar os caminhos para que a salvação chegue até nós, pois a salvação nos foi dada por Cristo, através da sua morte, da sua ressurreição, mas essa salvação precisa ser acolhida por nós. Essa salvação precisa chegar até nós, e para que ela possa chegar é preciso que nós preparemos esse caminho da salvação. Por isso, endireitar as suas veredas, converter-se. Meus irmãos, ou nós mudamos de vida, ou o motivo pelo qual Cristo morreu na cruz, o motivo pelo qual Ele ressuscitou, para destruir definitivamente a morte, para que essa salvação pudesse chegar até nós, Ele pagou esse alto preço. Ou nós então nos convertemos e mudamos de vida, ou será em vão o que Jesus realizou para nós. Ele quer salvar a todos, Ele morreu por todos, Ele se entregou por todos, mas Ele mesmo diz: quem crer será salvo, quem não crer não será salvo, será condenado. Portanto, a salvação depende também de nós. A salvação é dom de Deus, é dádiva, é dom, é presente. A salvação é dádiva do próprio Deus para toda a humanidade. Mas se a humanidade não muda sua mentalidade, não se converte, não transforma o coração, que é o centro das decisões, em que o homem se decide por Deus, se decide pela santidade, ou nós mudamos de vida, ou a salvação não se dará para nós. Não porque Deus não quer salvar, não porque Deus vai nos condenar. Deus não condena ninguém, Ele já salvou a todos. Mas somos nós que podemos nos condenar a nós mesmos. Somos nós que nos condenamos quando negamos a vida e preferimos a morte. Somos nós que nos condenamos quando nós recusamos a proposta do Evangelho e preferimos seguir as propostas do mundo. Somos nós que recusamos a salvação quando nós, ao invés de acolhermos pela fé a salvação que nos vem por meio de Jesus Cristo, e preferimos seguir nossos próprios ideais, nossos próprios desejos. Somos nós que negamos a salvação quando nós preferimos seguir a nossa falsa liberdade, a nossa ilusão de liberdade, que é fazer o que se quer, fazer o que se tem vontade, fazer o que se sente, o que sente vontade, fazer aquilo que às vezes o próprio corpo impulsiona a fazer tudo o que se quer, tudo o que tem vontade, seguir os seus próprios desejos. E quando nós então, na verdade, ao invés de nos tornarmos livres, estamos nos tornando cada vez mais escravos de si mesmos, e nos tornamos cada vez mais escravos e, consequentemente, cada vez mais distantes da salvação. Por isso, São João Batista é uma voz que clama no deserto. A igreja é a voz que hoje grita no deserto do mundo. A igreja hoje tem a mesma missão de João, a missão de proclamar, de anunciar. No entanto, João anunciava aquilo que viria, nós anunciamos aquele que já está
presente, aquele que já está no meio de nós, aquele que já trouxe a salvação. Portanto, João é muito atual para nós nos dias de hoje. João Batista não é uma figura do passado. João Batista não é apenas uma figura do passado que é lembrada por ocasião do seu nascimento, mas a voz de João ressoa ainda através da igreja. A voz de João ainda ressoa nos tempos atuais. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele que tira o pecado do mundo. Portanto, se voltem para Ele. Por isso, olhando para a imagem de São João Batista, sempre apontando para o Cordeiro, sempre apontando para aquele que é a porta de salvação para toda a humanidade, sempre apontando para Cristo, para que a gente não desvie o olhar. Endireitar os caminhos não tem outro jeito senão manter o olhar fixo em Jesus. Se a gente põe a mão no arado e olha para trás, o que acontece? Se a gente vai limpar uma casa e fica olhando para trás, fica olhando para os lados, o que acontece? Se a gente vai andar na rua e fica olhando para cima, olhando para o lado, olhando para trás, o que acontece? Leva um tombo e um tombo feio. Portanto, se a gente quer chegar a algum lugar, se a gente quer ter uma segurança, uma estabilidade de vida, é preciso ter uma reta intenção, é preciso manter o olhar fixo. E portanto o caminho da salvação é Cristo, é Ele, sigam a Ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhem para Ele, ouçam a sua palavra proclamada pela voz da igreja. Não se façam surdos à voz da igreja, a voz de Cristo que ressoa na sua igreja, a palavra de Cristo que ressoa na sua igreja. Não sejam indiferentes à palavra que ressoa por meio da pregação da igreja. Portanto, mantenham o olhar fixo, os ouvidos atentos, mantenham-se voltados para Cristo. É o que São João nos diz. O seu dedinho lá é isso, é Ele. Se voltem para Ele, estejam fixos nele, pois eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Cristo. Cristo é a nossa salvação. Por isso nós não celebramos o nascimento de João Batista por acaso. Não celebramos o nascimento de João Batista por um motivo qualquer. Nós celebramos o nascimento de João Batista, pois ele foi escolhido desde o ventre materno para pregar a salvação. Ele foi escolhido desde o ventre materno para nos mostrar o caminho que nos leva ao Pai, que é Jesus. Por isso o seu nascimento trouxe grande alegria. Por isso o seu nascimento tem importância para nós. O nascimento de alguém que é importante na nossa vida, ele é muito comemorado, não é isso? A gente comemora o aniversário de alguém, o nascimento de alguém, porque aquela pessoa é importante para nós. Por isso a gente comemora o aniversário da nossa mãe, porque foi ela que nos trouxe a vida, que nos deu a luz da vida. E assim, por isso hoje a igreja celebra o nascimento de João, porque através dele a salvação chegou até nós por meio da sua pregação, do seu ensinamento, da sua preparação. Portanto, meus irmãos, celebramos este nascimento deste grande santo, deste padroeiro da nossa cidade de Caçapava. No passado, quando uma cidade escolhia um patrono, quando uma cidade escolhia o seu padroeiro, eles se voltavam justamente para as suas características mais importantes, suas virtudes, seus exemplos. Então vejam, foi escolhido para a nossa cidade de Caçapava São João Batista. Nós deveríamos sempre nos perguntar, se nós como caçapavenses, como filhos de São João,
filhos de São João Batista, como aqueles que estão sob o seu olhar, sob o seu patrocínio, aqueles que estão sob a sombra da sua imagem, esta imagem no alto da torre dessa matriz. Qual será a intenção que tiveram em colocar essa imagem de João Batista tão alta nesta torre? Talvez aqui alguém possa lembrar-se de quando essa imagem foi colocada nessa torre. Não consigo imaginar como que levaram essa imagem lá para cima, não é verdade? Tão alto. E justamente para significar isso. E ainda assim lá no alto com o dedo apontando, né? Apontando para o céu, apontando para Cristo. Pois bem, como caçapavenses, nós deveríamos ter orgulho do padroeiro que temos, mas deveríamos sempre nos perguntar se estamos de fato correspondendo com aquilo que ele pregou, com aquilo que ele ensinou, como que estamos vivendo como cidadãos. Antes de sermos cristãos, como estamos vivendo como cidadãos? Como estamos vivendo como pessoa? Como estamos de fato colaborando para edificar a nossa cidade? Não edificar sobre pedras, porque pedras, uns vêm e constroem, outros vêm e derrubam, é assim. Mas como nós estamos edificando nossa cidade nos valores, né? Nos ensinamentos do Evangelho, porque senão, se a gente não dá testemunho, se a gente não se esforça para também viver esses ensinamentos, o que vai se tornando uma cidade? O que vai se tornando um povo sem religião, um povo sem fé, um povo sem valores. Aí o que impera? A violência, impera as tragédias, impera só coisa ruim, impera a destruição, impera a morte. Portanto, nesse dia de São João Batista, renovemos também a nossa esperança e o nosso compromisso em sermos também aqueles que ajudam a edificar a nossa terra, a nossa cidade, onde nós vivemos, lá na sua casa, lá na sua rua, lá junto dos seus vizinhos. É assim que a gente começa a transformar uma cidade e o mundo inteiro. Que a gente comece então dando o nosso testemunho como verdadeiros cristãos, como verdadeiros filhos e filhas de Deus, que vivem e dão testemunho do Evangelho e que procuram imitar exemplos daqueles que nos precederam, como o de João. Que São João Batista, padroeiro de Caçapava, interceda por nós. Assim seja. Amém.